Anda
Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Já está sendo uma noite maravilhosa, porque já louvamos o Senhor com hinos, com cânticos, com louvores, com salmo. Já sentimos a presença de Deus nesse lugar. Abre a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. A palavra nessa noite, se a gente pode colocar um nome, um tema, o tema dessa noite: confiança inabalável. E entre parentes, família. A palavra de Deus é para nossa família nessa noite, amém, igreja? Amém. Versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, o prostrou aos seus pés. Insistentemente lhe suplicou: a minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Lá no versículo 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe disseram: a tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis esse alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Amém, igreja? Pode se assentar. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça nesse lugar, Pai. Senhor, abençoa a minha vida para dirigir a tua santa palavra, Senhor. Cobre esse lugar com teu sangue. Abençoa, Senhor, as nossas vizinhanças aqui. Traz salvação, Senhor, nesse bairro. Senhor, visita as famílias com teu poder, Pai. Cerca a tua igreja com teus anjos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos falando, igreja, de um homem muito importante, Jairo, um dos principais da sinagoga. A sua esperança foi colocada aos pés de Jesus. A situação estava tão difícil para ele, que ele sabia onde recorrer. Ele conhecia Jesus já. Quando a situação estiver difícil, igreja, a única solução para nós é Jesus Cristo. E ele foi até Jesus e se lançou aos pés dele e começou a clamar: minha filha está morrendo. Eu preciso de socorro. Enquanto lá atrás já tinham falado: já morreu. Mesmo que tivesse morrido, quando ele chegou pedindo socorro, Jesus é poderoso para ressuscitar a igreja. Ele é poderoso para qualquer situação que você estiver passando. Ele é Deus para resolver a nossa situação. E se você entrou aqui nessa noite precisando de um milagre,
Que essa palavra seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre os teus familiares. Eu profetizo nessa noite a mão forte do Senhor, lá na tua casa, lá no meio da tua parentela, no meio da tua família, da tua vizinhança. E se você entrou aqui doente, recebe cura em nome de Jesus, porque Jesus está aqui nessa noite. Recebe do Senhor. Primeiro ponto, família espiritual. Ele conhecia Jesus. E sabe que esse texto nos diz, igreja, que nós temos que buscar primeiro o Senhor. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as coisas comecem a andar nas nossas vidas. Tudo que vier a acontecer na nossa vida, primeiro nós temos que buscar o reino de Deus. Pode ter a luta que for, mas é melhor passar a luta com Deus, porque a gente consegue vitória. Sem Deus não dá. Se Jairo não tivesse conhecido Jesus, sua filha tinha morrido. Nós precisamos a todo tempo estar aos pés de Jesus. E olha, igreja, Jairo não podia errar. Conhecido, famoso, era destaque na sua região. Se ele errasse, a fama dele caía. Era um homem de respeito, ele não podia errar. Abra a palavra do Senhor no Salmo 56. Salmo 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Ele sabia que ele não podia errar, a sua família dependia dele, a sua posição. O versículo 22, continuando do livro de Marcos, diz assim: eis que chegou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se nos pés de Jesus. A sua posição era assim: olha, eu vou pedir para Jesus, senão tudo vai dar errado. Eu vou correr atrás daquele que tem a bênção. A igreja tem que correr atrás daquele que tem a bênção. E essa bênção é Jesus Cristo para as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre clamando a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo saber quem é Deus para as nossas vidas. O chefe de família, igreja, ele tem que errar menos do que todos. Porque a família depende dele. O chefe da casa, ele tem que errar menos do que todos. Jairo precisava errar menos. Ele precisava acertar mais do que errar. E assim não é diferente para mim e para você. A nossa família depende da gente. Hoje eu estava estudando a palavra de Deus. Eu lembrei há 42 anos atrás, quando meu pai faleceu. Quando meu pai morreu, igreja, o teto da minha casa caiu. Todos os filhos adoeceram. Aquela contenda dentro de casa tão grande, porque faltava o pai da casa. Minha mãe, com 5 filhos pequenos, tão difícil. Mas graças a Deus que ela nunca afastou dos caminhos do Senhor. Sempre de joelho clamando a Deus: Senhor, salva a minha família. Tira toda a contenda desse lar. Ela passou a ser a chefe da família. Faz 6 meses Deus recolheu ela. 70 anos serviu a Deus. 70 anos, nunca ela apontou um dedo para um filho. Todas as vezes que a gente chegava de ponta de pé lá em casa, ela estava de joelho clamando a Deus. Você quer conseguir vitória, meu irmão? Só a base de oração, só a base dos pés de Jesus. As coisas estão muito difíceis por aí, mas se nós começarmos a orar, se nós começarmos a buscar a presença de Deus, você vai vencer, igreja. A sua casa, Deus vai visitar todos os dias. Não vai ter contenda na tua casa, vai ter só vitória, porque você vai clamar a Deus. Amém, igreja? E ali,
Nós precisava reconciliar nossa família novamente, porque começou a vir luta, começou a vir doença, começou a vir tudo. Mas em todo o tempo, a gente não abandonou a casa do Senhor. A família depende do chefe da casa sempre. A família precisa buscar o Senhor em todo o tempo. Todo o tempo tem que buscar a Deus. Tempo difícil, tempo bom, tempo mais ou menos. Se fortalecer no Senhor em todo o tempo. Pedir socorro. A família tem que pedir socorro na igreja. A família tem que estar sempre dentro da igreja clamando, pedindo socorro para os pastores, porque a igreja representa Cristo aqui na terra. A Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Se não prevalece, significa que a igreja nunca perde. Jesus Cristo, quando foi lá na casa de Jairo, ele não foi sozinho. Ele foi ele mais 3, significa 4, uma igreja. E se nós não pedimos socorro na igreja, jamais a gente vai conseguir vencer. Nessa crise que veio dentro da minha casa, minha mãe corria para a igreja, jejum, oração, as irmãs orando, clamando para vir a vitória. Uns ficaram doentes, outros ficaram afastados dos caminhos, mas a igreja nunca deixou de clamar, a igreja nunca deixou de orar, e automaticamente veio a vitória. Por isso que é importante a igreja. O Salmo 121 diz assim, olha: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem daquele que fez o céu e a terra. Significa que a igreja é forte, nós podemos pedir, nós podemos orar na igreja. Glória a Deus. Quantos têm se afastado da igreja? Uma preciosidade tão grande que é a igreja, porque aqui o Senhor acampa os teus anjos a nosso favor. Aqui tem oração, aqui tem salvação, aqui tem milagres. Todos os milagres que eu recebi do Senhor foi dentro da igreja, foi na casa do Senhor. Há 19 anos atrás, veio 2 filhos gêmeos para mim. Um deles pegou infecção generalizada, ficou na UTI durante 10 dias, e a sentença de morte em cima da vida dele era assim, olha, ele só tem 1% de vida. E eu louvo a Deus pela igreja, pelas famílias da igreja, que tantas igrejas oraram, clamaram, durante esses 10 dias, a oração da igreja foi tão forte, milhares de pessoas clamavam ao mesmo tempo nesse período de 10 dias. Como que Deus não vai abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos sobre a igreja? O povo todo orando, louvando a Deus, clamando, pedindo socorro. Por isso que a importância da família na igreja. Por isso que é importante a gente estar na igreja. Ah, pastor, mas a luta está tão grande. Mas se você vier orar, Deus vai te abençoar, meu irmão. Deus vai te dar a vitória. Deus vai visitar a sua casa, meu irmão. Em todo o tempo, não desiste de clamar a Deus. O versículo 23 do capítulo 5 diz assim: insistentemente ele suplicou: a minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Foi pedir ajuda, igreja, foi pedir socorro. Sabe que ele estava entendendo? Vai dar certo. A confiança de Jairo é assim, olha, vai dar certo. Eu vou pedir para Jesus e Jesus vai visitar minha filha, vai visitar minha casa, minha família. Sabe que ele estava entendendo ali? Vai dar certo. Eu não posso errar, mas se eu procurar a pessoa certa, eu vou conseguir. Aleluia, Jesus. E ele foi no lugar certo. E o lugar certo sempre é procurar Jesus. O lugar certo é clamar a Jesus. As famílias, tantas famílias destruídas por aí. Se não procurar Jesus, fica difícil.
Mas se ela buscar Jesus na igreja, buscar ajuda, socorro, dá certo. Deus visita. Eu tenho uma prima, alguns anos atrás, ela se envolveu com prostituição, com drogas, com a criminalidade, maus companhias. A situação dela ficou tão difícil, a família até abandonou ela. Uma família que não conhece Jesus, vem à luta, abandona. Mas graças a Deus, a gente sabe quem é Jesus. E a gente abraçou ela, começou a ajudar. Uma certa vez, ela estava numa sala da casa dela, com o namorado. Pegaram um revólver, puseram uma bala dentro, rolaram o tambor, fizeram aquela roleta russa. Um tiro para você, um tiro para mim. E a gente na igreja clamando. E o rapaz deu o primeiro tiro, ela deu o segundo, o terceiro era para ser para ela. Aí o cara falou: não, tá aqui para mim, que esse aqui também vai ser meu. No que ele apertou, estourou os miolos dele. Olha a importância da igreja, olha a importância da gente clamar a Deus, olha a importância da intercessão. Ela foi salva ali porque tinha um povo clamando a Deus. Passou um tempo, ela começou a ter um relacionamento com outro rapaz, e esse rapaz tinha AIDS. E esse rapaz veio a falecer, e ela também se contaminou. Uma moça loira, grandona, ela ficou na base de 30 quilos, já sentenciada de morte. Mas a gente não desistiu dela. A gente levava para a igreja, envolvia ela na igreja, envolvia, pedia para os pastores orarem. E numa primeira noite que nós levamos ela na igreja, o pastor da igreja falou assim: fica de pé, Deus está te curando nessa noite. E ela recebeu cura, foi fazer os exames, tudo negativo. Sabe por quê? Tinha já um povo clamando a Deus, tinha um povo orando a Deus, tinha um povo que confiava na palavra de Deus. E hoje está viva. Hoje ela faz regime para emagrecer. Naquele tempo 30 quilos, hoje mais de 80 quilos. Está fazendo regime. É assim que é a palavra de Deus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ela continuou, mesmo desafiando o reino de Deus. A misericórdia de Deus, ela é tão grande, que mesmo fazendo tantas coisas erradas, por causa da nossa oração, por causa da nossa intercessão, vem a misericórdia de Deus e protege. Só por causa da misericórdia. Nós levamos elas para um culto de oração numa sexta-feira, na marra, igreja. Ela não queria ir, nós levamos ela na marra. Você vai para a igreja. Depois que nós orarmos, saímos do culto, você está livre. E levamos ela para o culto de oração. Quando chegamos, levamos ela na casa dela, entramos para dormir. Deu mais ou menos 1h da manhã, ela chegou chorando lá em casa. Falei: o que aconteceu? Nós íamos sairmos numa turma, numa caminhonete, para bagunçar na rua. As meninas tudo em cima do carro e eles fazendo aquelas graças com o carro. A caminhonete capotou, morreu todo mundo. Os motoristas, as meninas que estavam em cima da caminhonete. Só sobrou eu aqui. Aí eu falei: Nenê, louvado seja o nome do Senhor. É por causa das orações, é por causa da igreja que clama a Deus, é por causa de um Deus forte que nós clamamos a Ele. Você está aqui, né? Viva. Olha a importância de a gente congregar. Olha a importância de a gente buscar Deus na igreja. Oh, Jesus, que maravilha, Jesus. Hebreus capítulo 11.
Deus Santo, Pai, aleluia, Deus. A família precisa de fé, igreja. Olha, sem fé, a gente não consegue agradar a Deus. Versículo 1 e 2 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Tudo eles alcançaram pela fé. Tudo que os antigos conquistaram pela fé é o que nós também vamos conseguir, igreja. Sem fé, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. A gente entendia que a gente levando ela para a igreja, Deus ia fazer a obra. Eu preciso ter fé que Deus está abençoando a minha casa, Deus está abençoando a tua casa. Eu preciso impregnar isso no meu coração, porque sem fé a gente não vai conseguir caminhar. Olha os tempos como está difícil, tudo parece que está contra nós. É o desemprego, é os hospitais falidos, mas existe um Deus que cuida do seu povo. Existe um Deus que está cuidando do seu povo. Existe um Deus que sabe as nossas necessidades. Vai ter luta? Sim, vai, mas vai ter vitória em nome de Jesus. É Deus vendo quem é aquele que serve a Ele e quem não serve. É Deus vendo a igreja dele, buscando Ele. Os tempos estão difíceis, mas graças a Deus, eu vejo tantas lojas, eu trabalho com venda, eu vejo tantas lojas se fechando, eu vejo tanta gente reclamando. Minhas vendas caiu praticamente quase 3/4, mas nunca me faltou nada. Nunca faltou nada dentro da minha casa. Foi o ano que eu mais viajei. Foi o ano que Deus mais me deu as coisas. Sabe por quê, igreja? Deus, para te abençoar, não depende de tempos. Deus, quando quer te abençoar, pode estar a crise que for, Ele te abençoa. Por isso que precisamos estar na presença dEle. Quando Jairo estava passando, opa, é ali que eu vou me jogar nos pés de Jesus, porque que eu sei que ali não tem dificuldade. Ali eu tenho providência. Ali eu posso pedir que eu vou ver a mão de Deus. Porque se ele dependesse da posição dele, a filha dele morria. Se ele dependesse da fama que ele tinha, do dinheiro que ele tinha, a filha morria. Por isso que a gente tem que depender de Deus. Amém, igreja? Depende de Deus em todo o tempo. Você nunca vai ver a falta na sua casa. Você sempre vai ver o milagre de Deus. Você vai depender de Deus 100%. Tempos bons, dinheiro no bolso é fácil. Você quer as coisas, você vai lá e compra. Agora aquele que é filho, quando chega esses tempos difíceis, a gente vê a glória de Deus. Nesses tempos difíceis a gente vê a mão de Deus sobre a nossa família. Quando a gente está buscando a Deus em todo o tempo, Ele não vai nos abandonar, igreja. Já pensou se o Jairo tivesse pensando, minha filha vai morrer, Deus abandonou? Não, ele sabia quem era Jesus. A igreja precisa saber quem é Jesus em todo o tempo. Pastor, como que eu vou saber quem é Jesus? Lendo as escrituras, lendo a palavra de Deus em todo o tempo. Aqui Deus fala conosco. Em todo o tempo, quando você estiver lendo a Bíblia, você vai entender que Deus é contigo. Você vai saber quem é o Deus que você serve através das escrituras. A fé, igreja, é a gente olhar para o futuro e saber que vai acontecer. É uma confiança assim inabalável. A fé é você assim, olha, amanhã eu vou levantar e vou procurar emprego e Deus vai abrir uma porta para mim. Eu vou começar a clamar a Deus nessa noite, amanhã cedo eu vou levantar e Deus vai abençoar. Eu vou levantar amanhã cedo e Deus vai me abençoar, eu vou vender bastante.
Eu vou levantar cedo e vou ver minha casa toda alegre. A fé é isso, é olhar para o futuro e saber que Deus é contigo. E ele olhou para o futuro. Minha filha não vai morrer. Minha filha não vai morrer. Porque ele sabia quem é Deus. Fé é saber quem é Deus e falar da sua grandeza através das Escrituras. É você começar a ler as Escrituras e começar a glorificar a Deus. Olha, Deus está falando comigo na palavra. Deus está falando comigo através das palavras, dos versículos. Fé é isso. É você levantar, abrir a Bíblia, começar a ler e falar: hoje Deus tem uma bênção para mim. Hoje Deus tem vitória. Porque a gente precisa conhecer Deus. Amém, igreja? Não desistir, igreja. Nós não podemos desistir, mesmo em tempos difíceis. Se nós desistir, igreja, a gente perde. A gente tem que continuar crendo. O versículo 35, no capítulo 5 de Marcos. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A fé é assim, olha, minha filha não morreu. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar que ela vai viver. Esse meu filho, quando ficou 10 dias na UTI, ele tinha 1% de vida. De dia minha esposa ficava no hospital, de noite ficava eu lá, acompanhando. Durante 10 dias, tinha uma enfermeira cuidando do meu filho. De dia ela cuidava, de noite ela cuidava. Eu falava assim: puxa vida, mas essa enfermeira não dorme? Ela não descansa? Mas a palavra de Deus fala que o Senhor acampa os seus anjos em volta daqueles que buscam, que temem a Ele. Quando nós buscamos a Deus, Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele não deixa a gente abandonado. Durante 10 dias, ali todos os dias, ali tomando conta. Eu fui falar com ela: puxa, de dia você está aqui com a minha esposa, de noite você está aqui, você não dorme? Ela falou assim: enquanto essa criança estiver aqui, eu não durmo. E eu glorifiquei a Deus ali por tudo isso. Ver o cuidado de Deus para conosco, ver o cuidado de Deus com a família, ver como que Ele ama uma família que busca Ele, que adora Ele. E deu aqueles 10 dias, meu filho, Deus curou ele. A quem tinha 1% de vida. E o médico ainda chegou e falou assim: olha, senhor Ismael, eu quero lhe dizer, o estado dele é muito grave. E eu não posso garantir nada. E eu falei para ele: doutor, faz de conta que esse filho é teu. Cuida dele. Esse 1%, faz de conta que esse filho é teu. Porque os 99 é a igreja que vai orar e clamar. É nós que vamos clamar. Esse 1%, ele fez a parte dele, o médico. Os 99 foi Deus. Aí ele recebeu alta. Eu fui presentear, como gratidão, cada enfermeira que cuidou do meu filho ali na UTI. Trabalho com produtos da Mundial. Fui levar um alicatinho de cutícula para cada mulher ali, cada enfermeira. E fui levar para essa enfermeira também que cuidou do meu filho. Só que ela já não estava mais ali. Eu fiquei preocupado, eu queria entregar. Fui lá no escritório, lá onde que tem a relação dos enfermeiros, médicos. Que não tem nenhuma enfermeira dessa. Não existia essa enfermeira lá. Era o anjo de Deus que Ele colocou lá para tomar conta do meu filho. Esse é o cuidado que Deus tem para com a família. Esse é o cuidado de Deus que Ele tem para aqueles que buscam a presença dEle. Deus não vai nunca nos abandonar, igreja. É só nós ficarmos na presença de Deus.
É só nós começarmos a buscar Ele em todo o tempo e não desistir, saber que Deus é a nosso favor. Deus, a maior coisa que Deus fez para nós foi entregar o seu Filho Jesus Cristo para nós. Então Ele vai cuidar de nós em todo o tempo. É só nós ficarmos na posição de um soldado, em prontidão para Ele. É só nós confiarmos. É uma confiança inabalável. O versículo 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É o que Deus quer de nós, igreja, sem questionamento, é crer. Enquanto muitos reclamam da situação, não reclamam. Lá em casa tem uma ordem dentro de casa: está proibido murmurar. Eu tenho um mais velho lá, mas como ele reclama da vida, eu falo assim para ele: filho, para de chorar de barriga cheia. Você não paga aluguel, você não dá um centavo dentro de casa, você tem uma vida tão boa, filho. Para de reclamar. Vamos olhar para trás, vamos ver quantas pessoas estão sofrendo. Pois ele dentro do carro, fui dar uma volta com ele. Passando num bairro lá, tinha um moço, deveria ter uns 20 e poucos anos, tetraplégico, numa cadeira, deitado assim. Parei o carro e falei para ele: filho, vamos descer do carro, vamos trocar com ele. Troca com ele, filho. Se está ruim, troca com ele, olha a situação dele. Ele, a esperança que ele tem é tão pequena. E a sua, você não tem nada murmurando. Para com isso, filho. Ele entrou dentro do carro e falou: pai, me perdoa. Não, pede perdão para Deus, filho. Tá bom, para de reclamar, filho. O que Deus quer de nós, igreja, que a gente nunca reclame. Só confia no Senhor. Só confia em Deus. Sempre o povo lá atrás reclamou muito e nunca deram graça das coisas que Deus fez. Ficaram 40 anos lá no deserto, vendo a glória de Deus, vendo a bênção de Deus, em todos os milagres de Deus, e reclamando. Deus não quer isso nos tempos de hoje, igreja. Deus quer que as famílias se unam. A hora que o negócio estiver difícil, pega na mão da esposa, dos filhos e começa a clamar a Deus: Senhor, visita a minha casa nessa noite, nesse dia. Visita minha esposa, meus filhos. É tempo de nós se aproximar mais de Deus. É tempo de a gente começar a confiar em Deus mais um pouco ainda. É ter uma confiança inabalável. Igreja, vai vir flechas para nos desanimar. Vai vir dardos inflamados para nos animar. Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Vai acontecer muitos. Jesus Cristo caminhando ali com Jairo, e já vinha essas flechas. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Aquela choradeira. Jesus ali, a promessa estava ali para todos nós, e eles ficavam chorando, pranteando, não crendo que Jesus podia mudar aquela situação. Que a palavra de Deus diz para nós nessa noite, igreja: vamos confiar em todo o tempo, vamos acreditar que Deus vai fazer, vamos entregar de todo nosso coração as coisas para Deus, vamos confiar que Deus vai mudar essa situação. Se a gente desistir, igreja, e as pessoas que dependem da nossa oração, e as pessoas da nossa família, nossos vizinhos que dependem da nossa oração. Eu tenho uma vizinha da esquerda, é espírita. Eu tenho uma vizinha da direita, espírita. E a gente precisa ter um testemunho ali para eles, e de ir por todo mundo e pregar meu evangelho. Eu preciso falar desse amor para eles. E a filha dela engravidou agora há pouco tempo, aos 45 anos.
e deu aquela doença, eclampsia, não sei o nome daquilo, e a pressão dela foi lá para cima. Os médicos chamou e falou: olha, você vai ter que escolher, ou o filho ou você, um dos dois vai ter que escolher. Aí a vizinha pede lá para a casa daquele pastor, quem sabe o Deus dele dá uma chance para viver a criança e a minha filha. E ela veio pedir. E eu falei para ela: dona Neuza, só de a senhora ter essa atitude, você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Você vai ver. E falei para minha mulher: agora eu vou ter que orar bastante. Eu já profetizei a vitória lá, mas agora eu preciso orar para acontecer. Senão ela vai falar: que crente que é esse? Eu preciso ter fé, igreja. Você precisa ter fé dentro da tua casa. Você precisa acreditar que Deus vai fazer. E comecei a clamar a Deus ali em todo o tempo. A criança nasceu com 6 meses, foi para a UTI. A criança para a UTI e a mãe para a UTI. Oh Deus, misericórdia. Primeiro pela minha vida, que profetizei lá, e depois por essas vidas, Deus. Nos abandone não, Deus. A mãe já saiu da UTI. A criança está na semi-UTI. Já engordou 2 quilos. A Bíblia diz que a oração pode todos os seus efeitos. É nós orarmos que Deus vai dar. E sabe o que ela falou? Pastor Ismael, mas agora meu marido Luiz foi internado com pedra no rim. Eu falei: meu Deus, quanta luta. Mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Para ele é só um estralar de dedo. Hoje ele chegou em casa, ele ficou semana inteira internado. Já vi ele até dirigindo. Eu falei: glória a Deus, porque a minha oração tem chegado ao céu. Eu tenho clamado a Deus, e Deus cobra de nós, igreja, orarmos pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Deus cobra isso da igreja. Deus cobra isso de você orar pela tua família, orar pelos teus filhos, teu marido, tua esposa, teus pais. A bênção de Deus é para todos, igreja. E agora ela chega, ela fala assim: por que está acontecendo tudo isso, seu Ismael? Eu falei: porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, como o professor falou. Misericórdia de Deus dura para sempre. É só nós começarmos a clamar pela misericórdia de Deus. É só quando nós começarmos pedindo: Deus nos ajuda. Vai vir flechas, vai vir dardos desanimando. Você não vai conseguir, você não vai chegar lá, isso não vai conseguir acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus, porque eu profetizo a palavra do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo a palavra do Senhor sobre a tua família. Deus vai dar vitória lá no meio da tua casa. Deus vai trazer restauração no meio das famílias, porque a palavra de Deus nos garante: tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dará. Vamos confiar em Deus, igreja. Vamos confiar em todo o tempo. A confiança inabalável. No meio do caminho vem as afrontas. Versículo 40. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair, todos tomou o pai, a mãe e a criança, e vieram com ele, entrou onde ela estava. Jesus passando ali, riam deles. Vai chegar momento que as pessoas vão zombar. Já vai para a igreja de novo. Você não vai conseguir. Vão rir de você. Jesus Cristo, quando estava apanhando ali, as pessoas batendo nele, cuspindo nele, tinha uns que balançavam a cabeça assim, manquejavam a cabeça, ele olhava, as pessoas que ele curou, que receberam libertação,
Quando chegou a hora dele ser crucificado, crucificam até aquelas pessoas que viu tantos milagres. E não vai ser diferente nem para mim nem para você. Mas o que eu quero falar nessa noite para você, igreja, vamos confiar em Deus. Vamos acreditar até o fim. Você sabe que é o milagre, é não desistir. Quantos desistiram, perderam a bênção? Quantos no meio do caminho estavam pronto para receber, desistiram? Quantos estavam para receber ali a glória de Deus, desistiram? Eu e você não podemos desistir. Nós como igreja devemos insistir até o fim. Jesus é o nosso milagre, igreja. Nós temos que acreditar nele. Não há outro Deus a nosso favor, sem ser Ele. Ele é o único. Se nós entregarmos a nossa vida para Ele, de todo o nosso coração, pode ter certeza que nós vamos conseguir vencer. Aleluia, Jesus. Eu e o presbítero fazemos um trabalho no presídio, já há mais de 5, 6 anos. Presídio difícil, porque é onde está o PCC, todo esse pessoal um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem visto a glória de Deus naquele lugar. Pessoas com a vida toda destruída. Tinha um rapaz lá que ele falou assim: pastor, meu casamento acabou, minha sogra não gosta de mim. Eu falei: mas também o camarada que você é, como que ela vai gostar de você? Matou, estrupou, roubou banco, fez tudo, está condenado a mais de 30 anos. Você quer que a sua sogra vai gostar de você? Ainda você quer justificação para você? Você quer mudar essa situação? Começa a servir a Deus. Você está servindo Deus dentro da igreja meia boca? Começa a clamar a Deus: ah, mas a minha mulher pediu desquite. Falei: dá o desquite para ela, você não é dono dela. Você precisa confiar em Deus. Ele falou: pastor, mas a Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao homem? Olha o machismo. Ele só lê a primeira parte, a segunda parte ele não lê. Eu falei: você está certo, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas tem uma vírgula ali, irmão. E você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E você não amou a sua mulher, você só batia nela, você desprezou ela, você fez tudo que era de mal para ela e está cobrando. Desse jeito você nunca vai receber libertação. Mas se você resolver mudar essa situação, Deus vai mudar o teu coração. Você vai ver a glória de Deus sobre a... Mas é tão difícil, pastor. Mas vai ter um começo. Você tem um começo. E ele falou: pastor, a minha mulher trouxe o desquite. Aí eu falei: dá para ela o desquite. Deus é poderoso até para rasgar aquilo, mas você precisa crer. E ele falou: pastor, então vou fazer como você está falando. Eu falei: faça como a Bíblia manda fazer. Você vai ver mudanças. Passou mais ou menos um mês. Veio ela pessoalmente, porque antes vinha um advogado. Ela já fazia 5 anos que não visitava ele. E ela chegou lá, os papéis. Ele falou para ela: você já veio trazer os papéis para mim assinar? Ela falou assim: não, eu vim rasgar e te esperar. Deus já trabalhando, olha, em tão pouco tempo, a favor dele. É o que Deus quer da igreja, isso. É confiar nele em todo o tempo. O filho dele, que fazia anos que não visitava ele, passou já a visitar ele. Hoje os filhos dele são diáconos dentro da igreja. Olha a importância da palavra de Deus sobre as nossas famílias. Hoje ele já anda dentro do presídio. Agora já faz tempo que eu não vejo ele lá, até capaz que ele já saiu. Ele andava de dedos cruzados assim com a esposa, lá no pátio do presídio. Libertação, igreja. Confiança inabalável em Jesus Cristo. Se nós confiarmos em Jesus, em todo o tempo a gente vai ver a glória de Deus. Desarmar um pouquinho e ceder para Jesus. Nós cristãos, igreja, a gente às vezes fica muito armado, a gente quer as coisas para onde? É melhor esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não tem guerra.
O tempo de Deus para nós é bênção. O que Deus tem reservado para a igreja é grande. É só nós confiarmos. Quantas coisas estão acontecendo por aí, a igreja está protegida. Quantas coisas estão acontecendo no mundo aí, e a igreja protegida. Vamos confiar em Deus, igreja. Jesus é a nossa esperança inabalável. Nele você deposita a sua confiança e descansa. Você tem paz. Você sabe que você vai acordar amanhã cedo e vai conseguir as coisas por causa da confiança inabalável em Jesus. Jairo, ele sabia que ele podia confiar em Jesus. Olha a preocupação dele: a minha filhinha está morrendo. Ah, mas quando eu ver Jesus, eu vou me jogar aos pés dele. E é tão bonito a palavra de Deus. Imediatamente a menina se levantou-se e pôs a andar, pois tinha 12 anos. E ficaram todos sobremaneira admirados, porque morreu. Jesus ressuscitou. Tomando pela mão dela, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando e levanta. Ela ressuscitou, e Jesus falou assim: alimenta ela, que ela está com fome. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Se tem alguma coisa morta, espiritualmente falando, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, eu profetizo nessa noite: esse mesmo Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, eternamente. Podemos confiar em todo o tempo nele, que tudo vai dar certo. Agora, se ele tivesse desistido, desesperado, minha filha morreu, não tem mais jeito, todo mundo já falou no meio do caminho, porque as notícias ruins, ela já vem ao nosso encontro, a gente não vai ao encontro dela. Pode perceber, coisa boa fica quietinho, mas coisa ruim, você não precisa ir atrás, ela vem até você. Olha, você viu o que falaram de você? Você viu o que aconteceu? Ele andando já no meio do caminho, uns zombavam, outros riam, outros pranteavam, para trazer desespero, para trazer desânimo. Eu quero falar nessa noite, igreja: ouve a voz do Senhor. Não ouve o que vão falando para você aí. Olha, está difícil, isso só não tem cura. Ouve a voz do Senhor, porque é Ele que nós temos que confiar, é nele que nós entregamos a nossa vida, é para Ele que nós temos que dedicar o nosso tempo, para Ele, é para Jesus que nós temos que confiar em todo o tempo. Se a gente desistir, a gente morre, igreja, mas se a gente perseverar, a gente vê a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Igreja, vamos confiar em Jesus. Vamos ter uma confiança inabalável, porque Ele é a nossa esperança eternamente. Ele é aquele que era, que há de ser sempre. Ele vai nos ajudar em todo o tempo. É só nós começarmos a clamar a Deus. E olha, você que entrou aqui nessa noite: pastor, eu preciso de um milagre. Está tão difícil algumas áreas da minha vida. Eu quero profetizar nessa noite a palavra do Senhor sobre a tua vida. A Bíblia diz assim: a minha palavra não volta vazia. O que eu quero dizer nessa noite, que Deus tem promessas para a tua vida, Deus tem promessa para a tua casa, para a tua família. Pode confiar em todo o tempo, pode confiar em todo o tempo, que Ele vai cuidar de você. Você vai ver a glória dEle, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na sua família, só por causa dessa palavra, porque ela não volta vazia. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, igreja, confiamos em Deus.
Nós precisamos confiar em Deus em todo o tempo. Essa crise vai passar, igreja, e nós nem vamos ver ela passar, sabe por quê? Porque nós temos a quem recorrer. Vamos confiar em todo o tempo. Esse é o tempo, igreja, que é o que o pessoal mais fica doente. E a igreja tem a proteção do Espírito Santo. Quantas pessoas doentes por aí, a igreja, o que tem menos doente é dentro da igreja. Já foi feita pesquisa. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Ele não abandona o seu povo. Eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito. É o Consolador que cuida da igreja, é o Consolador que cuida da nossa família, é o Consolador que cuida do teu lar, é o Consolador que cuida do teu casamento, dos teus filhos. É nele que nós depositamos toda a nossa confiança. Fecha os teus olhos. Eu quero orar pela tua vida. Se você que entrou aqui nessa noite ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te fazer um convite. Levantar a sua mão e falar: eu quero esse Jesus para a minha vida. Você...